Bora para a aula 1. Onde está o lucro? Ah, que alegria de ter você aqui. Se você está aqui, você tem uma noção exata de que os números da sua empresa carregam tesouros. Através desses números, você consegue direcionar a sua empresa para o sucesso, né? Para um caminho mais fácil, para ficar mais leve a gestão da sua empresa. É por isso que a gente está aqui. E nessa aula a gente vai começar a entender sobre os conceitos da DRE, sobre o que gera essa DRE para você enquanto empresário. Você precisa entender um pouquinho disso aí para você analisar os seus números. Lembrando que essa DRE que a gente utiliza aqui é uma DRE que não é usada na contabilidade. A contabilidade usa alguns conceitos desses que eu estou explicando aqui, mas de forma diferente, para ser aplicada de acordo com as leis, com as normas de impostos e tudo mais, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, onde é que está o lucro da minha empresa, Ju? Pelo amor de Deus, não estou vendo lucro. Primeiro, a gente vai ter que entender o conceito de DRE. Então, a gente vai saber um pouquinho aqui o que que é faturamento, o que que é custo variável, o que que é margem de contribuição, um pouquinho sobre o lucro, tá? O que que é o faturamento? É tudo aquilo que você vende. Na DRE, o faturamento sempre vai representar 100%. Então, para vender, você gastou 100%. Quanto que você gastou para você vender 100%? Tem muita gente que fala comigo assim, Ju, eu tenho 100% de lucro na minha empresa. Será que tem mesmo? Aí eu pergunto, tá, quanto que você comprou do seu fornecedor? Eu comprei o meu produto por R$ 100 e eu vendo por 200. Eu tenho por 200, eu tenho 100% de lucro. Será? Será que você não tem nenhum custo fixo, nenhum outro custo variável? Então, a maioria das vezes, isso é uma grande mentira, isso é uma grande falácia, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer? Nós vamos analisar a empresa geralmente de 3 em 3 meses. Por quê? Porque a gente vai entender como que está funcionando a sua empresa numa média de 3 meses, tá bom? E aí, a gente vai pegar lá o faturamento, então, dos últimos 3 meses. O primeiro mês eu faturei 50, no segundo eu faturei 45, no outro eu faturei 35. Então, normalmente, a gente vai analisar a soma desses faturamentos dividido por 3, tá? E lá na frente você vai entender por que que a gente faz essa média de 3, tá bom? Mas o que é interessante você saber é esses conceitos. Então, o faturamento é tudo aquilo que você vendeu, representa 100% das vendas. O custo variável, gente, é tudo aquilo que você teve para você conseguir vender o produto, né? Então, são os custos relacionados à sua venda, tá bom? Então, o custo variável vai ser, por exemplo, o fornecedor, vai ser a taxa da maquininha de cartão, vai ser, por exemplo, se você paga uma comissão, tudo aquilo que você tem, que tem ligação com a venda, né? Então, às vezes, você é uma empresa que faz, sei lá, aluguel de veículos, né? Então, qual que vai ser o custo variável? Vai ser o custo que você tem para alugar esses veículos, tá? Então, é isso. Então, custo variável é tudo aquilo que você precisa fazer para vender, tá bom? Então, vai ter aqui embalagem, frete, tudo isso vai estar no custo variável. Então, tudo que você vendeu menos o custo variável vai gerar para você a margem de contribuição. E a margem de contribuição, o ideal é que ela fique entre quanto? Nós já vimos isso na outra aula. Essa margem de contribuição é ideal que ela fique entre 40% e 60%, 70%. No caso do custo variável, quanto menos, melhor. É um custo. Custo é igual a unha, né? A gente tem que cortar todo dia se precisa, tá? Então, quanto menos, melhor. O ideal é que ele fique entre 45% a 65%. Por quê? Se tiver um custo muito alto aqui, não vai sobrar margem de contribuição, né? E a margem de contribuição, ela faz o quê? Ela contribui para o pagamento do lucro e do custo fixo, tá bom? É necessário um ponto de atenção. Se você tem aqui um custo variável que está acima de 65%, quer dizer que está sobrando muito pouco para pagar as outras despesas. Normalmente, se o custo variável está alto,
Ou você está com um problema de preço, ou seja, você está vendendo por um preço muito barato que não paga todas as suas despesas, né? Ou você tem uma questão aí de vendas por volume, né? Até coloquei aqui exceção, né? Quando você vende muito e ganha no volume, né? Esse custo pode chegar a representar até 80%. Mas essa sobra, né, que seria 20% aqui para a margem de contribuição, geralmente ela é suficiente para pagar o custo fixo e o lucro quando você vende em grande escala. Aqui você precisa saber o que é custo variável. Tudo aquilo ligado à minha venda. É o custo de fornecedor, é o custo de embalagem, de frete, de taxa de maquininha. São esses custos ligados à venda. É esse conceito que eu quero que você tenha em mente, tá bom? E a margem de contribuição? A margem de contribuição, o ideal é que ela esteja entre 40% a 80%. Quando ela está muito pequena, ou seja, quando ela está abaixo de 40%, não vai sobrar quase nada para pagar o custo fixo e para você tirar o seu lucro, o seu prolabore e tudo mais. Temos exceções? Temos. É o mesmo caso do exemplo anterior, né? A exceção é quando você vende muito e ganha no volume. Então, aqui, para quem vende muito e ganha no volume, a margem de contribuição ela pode ficar entre 30% a 20%, e aí sim você vai ter o suficiente para pagar o custo fixo e o lucro, tá bom? Então, qual é o percentual ideal para a margem de contribuição? Entre 40% e 80%, tá? E o custo fixo? O que é custo fixo, Ju? Água, luz, aluguel, salário de funcionário, taxa de banco, aqui vai entrar dentro do custo fixo. A gente pode colocar, na verdade, aqui, despesa operacional, entrada e saída não operacional. Por exemplo, eu tenho aqui uma taxa de empréstimo, eu uso cheque especial, pago juros. Então, a gente vai ter que colocar isso aqui nesse custo fixo, tá? Então, o custo fixo o ideal é que ele esteja entre 20% a 35%, tá? Por quê? Porque se for um custo fixo muito alto, o que vai acontecer com a sua empresa? Ela não vai conseguir se manter, ela pode deixar de ser competitiva, porque às vezes você não vai conseguir mexer muito no preço, e o custo aqui, ó, vai determinar a sobrevivência da sua empresa ou não, tá? Então tem a ver com isso, tá bom? E agora a gente vai para a questão, né, da gente ter em mente o que é o lucro, né? Alguns ramos de atividade, gente, eu vou até deixar um parêntese aqui, tem exceção com relação a esses percentuais. Quais são esses ramos de atividade? Geralmente posto de gasolina, farmácia, loja de embalagem, gás, casa de rações. Geralmente são empresas que vendem por volume. Essas empresas que vendem por volume, elas vão ter um percentual diferente desses que eu passei aqui. Eu sempre coloquei aqui embaixo a exceção, tá? Então, seria o caso das exceções, tá bom? No caso, vamos analisar agora o lucro. O percentual de lucro, quanto maior, melhor. Todo mundo quer dinheiro no bolso. O ideal é entre 10% a 30%, tá bom? Então, temos exceções no lucro? Temos, né? No caso, quem vende por volume também vai ganhar no volume. Então, 5% de lucro já pode gerar um capital, um giro suficiente aí para a empresa, tá bom? Mas aqui eu vou trazer para vocês um benchmark. O que é um benchmark? Quer dizer que é uma média de mercado, gira em torno disso aqui, tá? Então, o lucro, por exemplo, de comércio gira em torno de 10% a 20% do faturamento. A empresa faturou 100 mil, 10% a 20% vai ser o ideal de um lucro de comércio. Serviço, de 10% a 25%. Indústria, de 8% a 14%. Consultorias e infoprodutos, de 25% a 30%, né? Por que eu estou trazendo esse percentual aqui para vocês? Porque, normalmente, quando a gente fala de empresa, a gente coloca aqui dentro do custo fixo o prolabore de vocês. O que é o prolabore? É o salário do empresário. E quando você não coloca o seu salário aqui no custo fixo, você acaba, como empresário, tirando lucro. E o lucro, ele deve ser reinvestido na empresa, ou através de ações de marketing, ou através de, sei lá, capital de giro, ou através de uma reserva financeira.
E muitas vezes acaba que o lucro vai para o bolso do empresário. Então, a empresa, eu costumo dizer que a empresa é um organismo vivo. Ela é uma árvore, ela é uma planta. Se você tira todas as folhinhas dela, ela não consegue crescer e se desenvolver. Então, é nesse sentido, tá? Então, é porque vocês tenham essa ideia, né? De acordo com o seu ramo de atividade, a gente vai ter aqui um percentual que representa o lucro do seu negócio, tá bom? E aí vem a grande questão. Tá, entendi o que que é lucro, entendi o que que é custo fixo, custo variável, margem de contribuição, mas como que eu vou fazer agora para multiplicar o meu dinheiro? Como que eu vou fazer para multiplicar o lucro da minha empresa, né? Para a gente fazer isso, a gente vai ter que analisar os dados da sua empresa e para a gente conseguir projetar o futuro da sua empresa. Isso que eu passei aqui para vocês é um conceito, isso aqui, ó, de DRE. Né? Então, essa tabelinha aqui, ela é um conceito de DRE. Então, através desse conceito agora, a gente vai conseguir multiplicar o seu lucro. Porque primeiro você precisa entender onde que você está colocando o seu dinheiro. Para onde que o seu dinheiro está indo? Qual é o caminho que o dinheiro está fazendo para você identificar, digamos assim, o caminho desse lucro, né? Então, é necessário que você tenha em mente e projete o lucro da sua empresa e controle os números para que você tome as melhores decisões na sua empresa. Normalmente, o que que a gente faz aqui dentro da mentoria, dentro desse curso? Eu vou ensinar vocês a fazer uma análise do que passou. Quais são os dados que você tem aí na sua empresa, tudo aquilo que já passou, de acordo com esse DRE que eu acabei de ensinar o conceito, tá? Depois, a gente vai analisar o momento presente, nós vamos analisar quanto de dinheiro tem aí, que é a controladoria, nós vamos controlar o seu dinheiro, nós vamos entender o que está acontecendo na sua empresa. E aí a gente vai projetar o seu lucro e o fluxo de caixa. Nós vamos projetar o futuro da sua empresa, tá? Então, primeira coisa, a gente vai analisar o DRE do mês que acabou. E aí a gente vai dizer se a gente teve lucro ou prejuízo. Isso aí você tem que saber na ponta da língua. Se eu, por acaso, bater na sua empresa hoje e te perguntar, fulano, qual é o lucro ou o prejuízo que você teve esse mês? Você vai ter que saber, né? Depois, você vai ter o controle. Controle tem a ver com os gastos. Então, tudo aquilo que você gasta, você vai ter que colocar de forma estratégica para trabalhar e gerar resultado para você conseguir bater a sua meta. Então, esse mês que passou, você vai entender se você teve lucro ou prejuízo. Beleza, eu tive lucro, ótimo. Ah, eu quero aumentar o meu lucro. O que que eu preciso fazer? Aumentar o meu preço ou aumentar as minhas vendas? O DRE vai te trazer essa informação. E aí, nesse mês que você está iniciando, através desse controle, você vai conseguir identificar se você vai precisar colocar mais esforço nas vendas ou mais esforços em alguma outra estratégia, por exemplo, de marketing, nesse sentido que a gente vai para a controladoria, que vai analisar o momento presente. E o planejamento? O planejamento, você vai planejar o seu lucro, né? Então, você vai dar uma olhadinha ali se está entrando dinheiro, se esse dinheiro que está entrando é um dinheiro à vista, se é um dinheiro parcelado, se é um dinheiro que dá para você prever o fluxo de caixa, né? Às vezes você recebe mais as vendas a partir do dia 15, mas as suas despesas maiores estão ali no início do mês, que é a folha de pagamento e o aluguel. Então, você precisa fazer um planejamento para que você adeque a sua empresa dentro desse fluxo de caixa, tá bom? E a gente vai fazer isso, tá? E esse planejamento é usado por muitas empresas. Então, eu coloquei aqui para você que geralmente as empresas que utilizam as informações que ela tem do que já passou, estabelecem uma meta futura, elas têm um aumento de até 30% nas vendas. Por que que elas têm esse aumento? Porque elas estão olhando para esses números. É a mesma coisa de você, vamos supor que você tem lá, você é um empregado CLT, você sabe quanto que você ganha, vamos supor que você ganha 10 mil. Você vai começar a analisar, deixa eu ver aqui, esse mês eu gastei muito, eu gastei todos os meus 10 mil, mês que vem eu não vou gastar esse 10 mil, eu vou economizar. Se você vai economizar, você vai ter um aumento de renda. É a mesma coisa na empresa, se você começa a analisar os dados da empresa, você começa a enxugar os gastos, enxugar esses custos aí e começa a ter um aumento na sua receita. Pode ser um aumento de venda, pode ser um aumento na sua receita através
da redução do custo, né? E aqui eu coloquei um exemplo, ó, se você vendeu 100 mil reais lá no ano de 2022 e tem uma pretensão de vender 130 mil em 2023, qual é o movimento que você precisa fazer para que isso aconteça, né? Para que você não sinta que está só trabalhando para pagar boleto. Você precisa identificar, olha, eu quero aumentar de 100 para 130. Então, o que que eu vou fazer? Ah, eu vou fazer um planejamento de vendas com a minha equipe de vendas. Eu vou fazer um marketing estratégico nos produtos que eu sei que me dá uma margem melhor. Ah, não, eu não vou fazer isso. Eu quero fazer, de repente, sei lá, algo específico na minha cidade, uma campanha específica com os promoters aqui da região para que minha marca fique visível. Você vai definir de acordo com o que é melhor para sua empresa naquele momento, mas você precisa dos dados do ano anterior, né? Às vezes você vai saber que em janeiro a sua venda cai de acordo com o seu ramo de atividade, ou a sua venda sobe em janeiro, mas tem mês que a sua venda cai, você precisa se planejar. Então, você vai fazer esse planejamento anual. Qual é o pico? Qual é a zona de conforto? Qual é o mês? Qual é o trimestre que me dá mais estrutura para que eu possa levar o resto do ano? Você consegue planejar as despesas também. Ah, eu tenho que pagar 13º. Tem que fazer o planejamento da despesa do 13º. De repente, você vai ratear a despesa do 13º em 12 meses. Você já vai juntando um dinheiro para você pagar esse 13º lá no final do mês. Então, é isso. O planejamento, ele vai ser um plano, né, um norte, um caminho para que você planeje os seus custos e também planeje o seu lucro, tá? E é muito mais fácil você controlar quando você tem tudo isso de uma forma visível dentro da sua empresa. Então, para multiplicar o seu lucro, o que que a gente vai fazer? Normalmente a gente analisa o que passou, o presente e o futuro. Nós vamos inverter essa ordem aqui. Primeiro a gente vai planejar, tá? As nossas vendas, os custos, o lucro que a gente quer ter. Depois a gente vai começar a controlar mais os custos, tá? E depois a gente vai analisar o resultado, tá? Funciona melhor dessa forma, por experiência aqui com os meus mentorados, tá bom? E aí, você precisa ter em mente algumas questões. Por exemplo, quanto que eu preciso vender para eu lucrar mais no mês, ou no trimestre, ou no ano? É esse tipo de expertise que eu quero que você tenha aqui depois desse curso. Então, você vai fazer vendas menos os custos fixos, variáveis, lembrando que dentro do custo fixo tem o Prolabore e algum outro custo. Isso é o conceito de lucro. Você vai vender e vai tirar todos os custos, incluindo o seu salário, e vai ter que sobrar um lucro, né? Então, o que que a gente vai precisar para fazer esse cálculo? A gente vai precisar saber os números da sua empresa. É por isso que eu estou passando todos esses conceitos aqui com você, tá bom? Então, para essa aula é isso. Eu queria que você tivesse muito bem guardado na sua mente o que é custo fixo, custo variável, margem de contribuição e lucro, tá? Eu preciso que você tenha isso em mente para que a gente consiga avançar de forma efetiva, né, dentro da sua empresa, para que você consiga fazer isso em qualquer lugar da sua empresa, tá bom? Então, bora, que tem muita coisa para a gente saber aqui ainda, muita coisa para a gente conhecer. Até a próxima aula.